É difícil, tá, gente? Uma das mais difíceis aí de prisma. E aí vocês vão entender a dificuldade dela e o motivo, né? A dificuldade dessa questão é por causa da base. Geralmente, quando você tiver dificuldade em resolver uma questão de prisma, em geral, essa dificuldade está atrelada a calcular a área da base. Dá uma olhada. Uma metalúrgica que fabrica componentes para um estaleiro deverá produzir uma peça maciça de cobre, conforme a figura seguinte. Com base nos textos e em seus conhecimentos, é correto afirmar que o volume de cobre necessário para a produção dessa peça é. Aqui ele não entra em muitos detalhes, tá, gente? O certo é ele te dar indicações a respeito disso, mas eu acredito que seja um prisma reto. Ah, Ju, mas ele não falou. Gente, se não for um prisma reto, a questão já é difícil. Se ela não for um prisma reto, vai ficar mais impossível. Mas não se preocupe, o Enem vai ter o cuidado de te contar que é um prisma reto, tá? Então, aqui, ó, vamos imaginar que tem um ângulo de 90 graus aqui tem ângulo de 90 graus, ou seja, a aresta lateral forma 90 graus com as arestas da base. Por mais que não pareça, tá? Mas tenta imaginar aí que tem ângulo de 90 graus. Eu preciso descobrir o volume dessa peça. Para descobrir volume, eu preciso de duas informações, da área da base e da altura. A altura, gente, tá tranquila aqui, ó. A altura vai ser 4 metros. Agora, eu preciso descobrir quanto que vale a área da base. E aí é que está o nosso problema, porque a gente vai ter aqui um triângulo e a gente vai ter que descobrir a área desse triângulo. Eu vou colocar aqui os ângulos e a gente vai pensar. Aqui a gente sabe que mede 2, aqui mede raiz de 7, aqui tem um ângulo de 85 graus, aqui vai ter um ângulo de 35 graus. São ângulos ruins, né? Mas se você somar, isso aqui vai dar 120. Isso significa que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Pelo menos é alguma coisa para a gente ter pelo menos uma ideia de que a gente de fato vai conseguir resolver a área, descobrir quanto que vale a área desse triângulo. Como é que eu vou fazer para isso? Para descobrir quanto que vale a área do triângulo, eu preciso da base e da altura. Eu tenho que escolher um lado para ser minha base e o outro lado para imagina, eu escolho um lado para ser a base, eu vou ter que traçar a altura que sai do vértice oposto. Eu estou pensando em escolher esse lado aqui para ser a base. Alguém pode falar, Ju, escolhe esse lado aqui. Então, não sei se vai adiantar muito escolher aquele lado, porque eu não sei nada sobre ele. Se eu soubesse, até que ficaria razoável, mas eu não sei. Então, eu vou escolher esse lado 2 para ser a base. A altura vai ter que sair do vértice oposto, ou seja, a altura vai sair daqui, ó, e vai formar 90 graus. Pelo menos tem pelo menos uma esperança aqui. Por que a gente tem uma esperança? Porque aqui é 60, aqui é 90, esse ângulo aqui vai ser 30. Agora, a gente vai ter que dar nome. Por exemplo, eu não sei quanto que vale essa hipotenusa. Eu vou chamar ela de 2A. Oposta ao ângulo de 30 vai valer A. E oposta ao ângulo de 60 vai ser A raiz de 3. Eu preciso descobrir quanto que vale o A para eu poder descobrir quanto que vale a minha área. Aí, observa. Esse lado aqui, ó, vai medir 2 menos A. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teorema de Pitágoras para eu descobrir quanto que vale o A. Tem que dar nome, gente. Não sabe quanto que vale, tem que dar um nome qualquer. Agora eu vou fazer teorema de Pitágoras. Vai ficar assim, ó. Raiz de 7 ao quadrado vai ser igual a A raiz de 3 ao quadrado mais 2 menos A ao quadrado. Raiz de 7 ao quadrado é 7. Esse quadrado vem tanto para o A quanto para o raiz de 3, então vai ficar 3A. Mais, isso aqui é um produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 3A ao quadrado. Mais, produto notável, quadrado do primeiro, 4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4A, mais o quadrado do segundo, que é A ao quadrado. Vou tentar organizar isso aqui. Eu vou passar o 7 para lá. Vai ficar assim, vê se está certo. 4A ao quadrado, menos 4A, mais 4, menos 7. Então, vou colocar direto. Menos 3 vai ser igual a 0. Vê se vocês entenderam o que eu fiz. Passei o 7 para cá, negativo. 4 menos 7 vai dar menos 3. Agora, gente, caiu numa equação de segundo grau. Para a gente descobrir quanto que vale o A, a gente vai ter que resolver essa equação. Por isso que é uma questão difícil, tá? As questões de prisma vão se tornar difíceis por causa da área da base. Então, vamos lá. O que vai ser isso aqui? Delta vai ser B ao quadrado. Então, vai ser menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 3. Então, delta aqui vai ser 16. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 4 é 16, vezes 3 dá 48. Então, delta vai ser igual a 64. Então, apesar dos pesares, vai dar um delta bonitinho. O que vai ser o nosso A? Vai ser menos B. Então, vai ser 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 8. Quem acompanha o termo ao quadrado aqui é 4. Então, vou ter que dividir por 8. Daqui
vão sair duas respostas, A' e A, duas linhas. 4 mais 8 dá 12. 12 dividido por 8, vou fazer aqui no cantinho, ó, 12 dividido por 8, para eu colocar direto ali. Por 4 aqui dá 3, por 4 aqui dá 2. Então, A vai ser igual a 3 meios. 4 menos 8 dá menos 4. Dividido por 8 vai dar menos meio. Mas o A é o tamanho de um pedaço. Não faz sentido ele ser menos meio. Agora está resolvido o meu problema. O que que vai ser a altura do meu triângulo? A altura do meu triângulo vai ser, no lugar do A, eu coloco 3 meios. Vai ser 3 meios raiz de 3. Agora eu consigo calcular o volume. Vou fazer aqui, ó. Volume vai ser... Deixa eu fazer a área da base separada aqui. Vou fazer aqui, ó. A área da base vai ser base 2 vezes a altura, que é 3 meios raiz de 3, dividido por 2. Então, vou colocar vezes meio, tá? Para ficar mais fácil. Esse 2 cancela com esse. Então, a área da base vai ser 3 raiz de 3 sobre 2. Terminou? Não, porque ele quer o volume. O que que vai ser o volume? Vai ser a área da base vezes a altura. Cuidado, tá? Não é a altura do triângulo, é a altura do prisma. Então, o volume vai ser área da base, 3 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é 4. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. Então, o volume vai ser 6 raiz de 3. Letra E. Questão extremamente difícil.